Pessoal, vamos para a aula de hormônios vegetais e fitorreguladores. Vamos falar sobre o ácido abscísico, que é o quinto hormônio clássico de grande importância para os vegetais. Bem, o ácido abscísico é um hormônio anti-estresse e da maturação de sementes, descoberto devido à abscisão de frutos jovens de algodão. Por que ele recebe esse nome, pessoal, como ácido abscísico? Por conta dessa relação. Acreditava-se que o ácido abscísico estava relacionado à abscisão foliar, diretamente. Porém, o ácido abscísico ele serve para preparar a folha antes da abscisão, certo? Tentou-se substituir o nome do ácido abscísico por outros nomes, como dormina, por conta da função de dormência nas sementes. Mas foi um nome que não pegou. O ácido abscísico, como foi primeiramente escrito, permaneceu essa nomenclatura e é utilizada até hoje. Bem, a gente vai ter a forma ativa sendo a estrutura no formato cis-aba, e a forma inativa a gente vai ter a S2-trans-aba, ou seja, forma ativa cis, forma inativa trans. Na verdade, a gente só vai ter essas duas moléculas como aba, e ela é bem conservada ao longo dos vegetais, certo? É um terpenoide de 15 carbonos que foi identificado em 1960, associado ao começo da quebra-dormência e promoção da abscisão do fruto do algodoeiro. O aba promove a senescência, o processo que antecede a abscisão foliar, certo? Dessa forma, olha aqui o nosso quadro e a gente vê que a formação do aba está relacionado ao geranil de fosfato. Esse geranil de fosfato vai dar origem a farnesil de fosfato e o farnesil de fosfato vai por um caminho direto, vai formar o aba, mas também a neoxantina das xantofilas vai dar origem a 9-cis-neoxantina e por um caminho indireto vai formar o aba. Ou seja, temos essas duas rotas de formação. Bem, a via indireta é baseada na utilização da 9-cis-neoxantina, que vai ser convertido a xantoxina, e pela ação do ABA2, que presente no citosol, que é a enzima, né, vai produzir o abaldeído. Esse abaldeído, aldeído abscísico, digamos assim, ele vai ser ativado pela enzima AAO3, certo? Que é o ácido abscísico aldeído oxidase, certo? Encontrado nos tecidos vegetais de forma geral. Pessoal, aqui a gente vê um mutante na produção do ABA. Por quê? Porque a gente vê que as sementes não ficaram dormentes, elas germinaram ainda no fruto de morango, certo? Que a gente vai ter organismos vivíparos se não tiver a presença do ABA, certo? Além do que, o ABA é interessante e é importante no estresse hídrico e no fechamento dos estômagos, como a gente já falou. Bem, aqui, ó, a produção do ABA através da 9-cis-neoxantina é convertido para xantoxina e a xantoxina é convertida para abadeído e o abadeído em ácido abscísico, certo? No citoplasma. Toda essa primeira parte ocorre no plastídeo. E os inibidores de ABA, a gente utiliza principalmente a parte de germinação, que é muito utilizado, é, é, eles atuam diretamente no plastídeo. Se a gente tiver uma concentração muito forte no inibidor, é capaz da gente perder a clorofila. É por isso que muitos, quando há aplicação do inibidor de aba, a gente vai ter plantas cloróticas. Aqui a gente vai ver que o transporte do aba ocorre preferencialmente pelo xilema, da base para o ápice e do ápice
para a base pelo floema. A gente vai ver que o ABA é detectado, ele é presente nos vasos condutores e nos estômatos, certo? Sem muitos detalhes. E a gente vai ver que a distribuição dos tecidos que interagem com o ABA no caule, né? Na raiz, me desculpem, vai ser por toda a raiz, e no embrião, nas sementes, vai ser também por todo o embrião sementes. Bem, como é que o ABA sinaliza? A molécula de ABA, vamos começar por essa estrutura aqui. A molécula de ABA, ao interagir com um receptor, que é o PYR, PYL, RCAR, ele vai ligar esse receptor. Esse receptor se liga ao PP2C e remove desse fator de transcrição. A PP2C, quando não tem ABA, ele está inibindo a ativação desse fator de transcrição. Quando a gente tem o ABA, esse PP2C ele é removido, que ocorre também a fosforilação da SNRK2, que é nosso fator de transcrição, que vai desencadear os processos de resposta ao ABA. Quando o PP2C está ligado ao SNRK2, não há ação, não há resposta ao ABA. Mas quando há a fosforilação, a liberação do PP2C e a fosforilação do SNRK2, a gente vai ter, sim, a expressão de genes e outras respostas vinculadas ao ABA. Bem, na maturação de semente, pessoal, o ABA, ele começa a ser produzido no processo de maturação, passa por todo o processo de maturação da semente até o processo de secação, onde tem uma pequena redução. Mas muitas vezes o ABA vai ficar armazenado em alguns tecidos ou até estimular ou manter a dormência de algumas espécies, certo? Aqui vocês vão ver com mais calma na parte de desenvolvimento de sementes, maturação de sementes e germinação, quando for na disciplina de sementes. Tudo bem? Aqui vai ter a produção de proteínas de reserva, né? A proteína de reserva vai ser importante no processo de secação e assim por diante. Não vamos entrar tanto em detalhes. O ABA também impede a germinação precoce, ou seja, a germinação ainda no fruto, através de processo denominado de viviparidade, certo? O ABA, ele meio que para o processo de maturação, ou para o processo de desenvolvimento do embrião, até que a semente seja dispersa. Se não tiver ABA, a gente vai ter sementes que não param o desenvolvimento. Continuam o embrião crescendo, formando, então, plantas ainda no fruto. Além de ser plantas, por ser deficiente em ABA, plantas não resistentes a estresses. Olha aqui, ó. O ABA também é muito encontrado resistência em condições de estresse. Aqui eu trago para vocês uma dessecação de uma planta poiquiloídica, né? Aqui ela foi recém-coletada, aguada, né? 17 dias de seca, vai ocorrer o acúmulo de ABA. Ela se desidrata depois desses dias. Quando joga novamente água, o que é que acontece? Ela se reidrata por 18 horas e 24 horas depois, olha como ela está, novinha, bonitinha, e 2 semanas depois já está até florindo, na verdade. Mas esse estresse é causado pelo acúmulo de ABA. O acúmulo de ABA gera uma expressão gênica regulada por ABA e vai ter várias respostas biológicas. Proteínas LEA, ou seja, proteínas de resistência à dissecação, chaperonas, resistência à dissecação, algumas proteases, enzimas relacionadas à quebra de algumas proteínas que podem ser danosas, né? Entre outros. Bem, mas o ABA também tem uma importância muito forte no fechamento dos estômatos, certo? Vamos lá rever esse slide. Quando em luz azul, a gente vai ter o processo de bomba de prótons, jogando os prótons para fora das células guarda.
Quando os prótons saem, ele estimula a entrada de íons e dele mesmo, né, do potássio e do cloro. Quando esses íons entram, o que é que acontece? Diminui o potencial hídrico das células guarda, fazendo com que a água entre, turgindo as células, abrindo o estômago. Perfeito. De manhã cedo ocorre essa abertura e o estômago consegue iniciar as trocas gasosas. Quando há um déficit hídrico, uma falta de água, o ABA vai ser produzido principalmente pelas raízes, chega ao estômago pelo xilema. O ABA induz a saída do cloro, do íon cloro, que sai o íon potássio e sai a água. Saindo a água, perde a turgidez e volta a se fechar. Olha aqui a imagem, quão rápido acontece, pessoal. Isso aqui é em tempo real, tudo bem? Deixa eu só mudar aqui o ponteiro. Olha aqui. Vê que legal. Houve o estímulo do ABA e agora os estômagos estão se fechando. Estão vendo o processo? Fechamento do estômago. Fecha mesmo. Tá? Isso vai tá diretamente relacionado com a condutância estomática. Certinho? Olha aqui, fechou quase que completo. Bem, vamos entender um pouco como é a fisiologia desse processo. Não é um processo tão simples como eu mostrei anteriormente. Mostrei de uma forma mais simplificada, mas a ideia é o quê? O ABA, ele vai entrar em contato com o receptor dele. Quem é esse receptor? O RCAR, PYR, PYL, que a gente já viu no slide anterior. Esse receptor, ele libera, ou ele se liga, ou ele interage negativamente, é por isso que essa tracinho, com PP2C. O PP2C, como a gente viu, ele está bloqueando processos, bloqueando principalmente fatores de transcrição. Quando a gente remove o inibidor de processo de fator de transcrição, a gente está favorecendo o processo de transcrição. Quando há liberação da OST1, a OST1 faz o quê? Ela ativa o RBOH, certo? Esse RBOH, ele catalisa, que é um NADPH oxidase, ele catalisa a formação de radicais livres, que desencadeia a abertura de canais iônicos na membrana plasmática permeável ao cálcio. Ou seja, esses o NADPH, oxidase, produz Eros abre canais de cálcio permite a entrada de cálcio. A gente já viu que o cálcio é um ótimo sinalizador dentro da célula. A variação ou elevação dos canais de cálcio no citosólico, do cálcio citosólico, aumenta mais liberação de cálcio, armazenado nas organelas, principalmente nos vacúolos. O que é que acontece? Leva à ação de proteínas quinase. Essas proteínas quinase aqui, ó, representado por esse aqui, ó, CPKs, as proteínas quinase dependentes de cálcio. Proteínas de quinase dependentes de cálcio faz o quê? Junto com o OST1, que eu já falei anteriormente, ele vai ligar principalmente canais, ou abrir canais da membrana plasmática, levando ao efluxo de ânions, entre eles o cloro, que a gente mostrou no slide anterior. Dessa forma, o cloro sai. Essa despolarização faz com que se abra canais de potássio, aí a gente vai ter a saída do potássio, tanto do citoplasma como do vacúolo, certo? Com a saída do cloro, posteriormente a saída do potássio, vai sair também o que depois pela aquaporina? A água. Tendo a saída da água, o fechamento dos estômatos. Certinho? Aqui, ó.
O efluxo de ânions leva à despolarização da membrana plasmática, que aciona o efluxo de potássio via canais retificadores de saída de potássio, ou potássio para fora ou cá fora. A maior parte dos ânions de potássio em uma célula vegetal é depositada no vacúolo ou liberada no citosol via canais de potássio ativados por cálcio e transportadores de liberação de ânions presentes no tonoplasto. O efluxo do íon cloro ou ânion de forma geral e o potássio reduz a pressão turbo das células guarda, resultando no fechamento estomático. A inibição da PP2C pelo ABA é causado principalmente pelo receptor, né, que a gente já viu, o RCAR, PYR, PYL, também leva à inibição de canais de membrana plasmática, que medeiam a acumulação de íons durante a abertura estomática, ou seja, além de tirar os íons, ele bloqueia a entrada de novos íons. Tudo bem? Do contrário, esses canais neutralizariam os efeitos do defluxo de íons, promovidos pelo fechamento do estômago. Bem, como é que esse ABA chega aos estômagos? Basicamente, pelos vasos condutores do xilema e, dependendo também do pH do mesófilo, ele vai chegar ao estômago. Quando a planta está bem hidratada e o pH está mais ácido, o ABA não chega ao estômago propriamente dito. As células guardam, desculpa. Quando o pH está mais básico, por conta de o estresse hídrico, essas células guarda, elas vão receber o ABA e sim, o ABA ele vai ser ainda também, ó, quando está muito ácido, a gente vai ter o ABA protonado e quando está mais básico, ou mais neutro, na verdade, a gente vai ter o ABA desprotonado que vai atuar no fechamento dos estômagos. Bem, o ABA, pessoal, através de rotas metabólicas bem complexas, a gente não vai entrar em tanto detalhe aqui, ele induz a senescência foliar. Mas o que causa a abscisão, como a gente já havia falado, é a interação da auxina, que está passando pela bainha, né? E do etileno, que vai causar diretamente o rompimento das células da bainha. Olha aqui, ó. Na selvagem, a gente vai ter o aumento com a aplicação de água. E o passar das horas, a gente vai ter a folha ficando amarelada. Esse amarelado, pessoal, essa senescência, ela está gerando o quê? Ela está gerando o empacotamento, digamos assim, das clorofilas ou dos micronutrientes para ser transferido para a planta. A planta reaproveita grande parte nos nutrientes. E essa grande parte dos nutrientes é induzido por ABA, certo? Que causa senescência foliar, principalmente em plantas caducifólias, plantas de caatinga. Se eu chegar na planta de caatinga e aplicar a ABA numa determinada região, eu vou induzir diretamente a queda daquelas folhas. Eu acho que em 2 dias, eu acho que a gente consegue fazer a senescência foliar, a caducifolia. Gemas laterais, pessoal, também são ricas em ABA, porque o ABA inibe a germinação ou crescimento ou divisão celular das gemas laterais. É muito encontrado, principalmente, é muito descrito, principalmente para ambientes temperados, mas também a gente pode encontrar isso em ambientes como a caatinga, no período de seca. Além de que, vê que legal, o ABA pode interferir na morfologia de algumas folhas. Aqui é o caso de uma planta submersa, o Ranunculus flabelaris, que tem um dimorfismo foliar. O que é que acontece? Ela tem uma folha que é submersa, ou seja, praticamente sem lâmina foliar, e uma folha que ela é considerada aérea, certo? Com lâmina foliar, que auxilia no processo de fotossíntese. Quando ela está submersa, a gente praticamente não vê, ou como são as células epidérmicas, e não vê estômatos. Até porque embaixo d'água não tem necessidade de estômato.
Porém, quando ela está imersa, quando está aérea, a gente vai ter tanto estômago como uma formação regular é, de, das células epidérmicas. Tudo bem? Porém, se eu pego uma folha submersa e trato com aba, ou seja, digo para ela que ela está com pouca disponibilidade de oxigênio, de água, ou seja, que ela está em déficit hídrico, ela vai adquirir ou vai desenvolver uma morfologia de uma parte aérea, de uma folha aérea. Vê que legal. Aplicando só a aba, eu consigo, em vez de formar uma folha submersa, formar uma folha aérea. E é isso aí, pessoal.